4 níveis de comando, uma cadeia militar perfeita, operando desde a queda dos anjos. A Bíblia revela em Efésios capítulo 6, versículo 12, uma estrutura hierárquica tão organizada que impressiona estudiosos há 2000 anos. Principados, potestades, dominadores, hostes espirituais. Cada categoria com função específica, cada demônio com território designado. E quando você entender como isso funciona, vai perceber por que suas orações às vezes levam tempo para serem respondidas. 21 dias. Foi exatamente esse tempo que Daniel esperou até que um anjo conseguiu atravessar a batalha espiritual e entregar a mensagem de Deus. Fica até o final porque você vai descobrir evidências históricas, arqueológicas e bíblicas que provam existe uma guerra invisível acontecendo agora mesmo. No episódio anterior descobrimos como Lúcifer caiu do céu levando consigo 1/3 dos anjos. Mas aqui está a pergunta que teólogos fazem há séculos. O que aconteceu depois da queda? Esses milhões de anjos caídos simplesmente vagaram sem propósito ou mantiveram algum tipo de organização? A resposta vem de um texto escrito pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso por volta do ano 62 d.C. Éfeso não era uma cidade qualquer. Era a capital da província romana da Ásia, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ali ficava o templo de Ártemis, também chamada Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era centro de práticas ocultistas, feitiçaria e adoração demoníaca. Arqueólogos descobriram milhares de amuletos, feitiços escritos e artefatos mágicos nas escavações. Quando Paulo pregou ali, Atos capítulo 19 registra que muitos convertidos trouxeram seus livros de magia e queimaram publicamente. O valor desses livros era 50 mil dracmas de prata. Um dracma equivalia ao salário diário de um trabalhador. Então estamos falando de 137 anos de trabalho queimado em uma fogueira. É para essa igreja, vivendo no epicentro da batalha espiritual, que Paulo escreve sua carta aos Efésios. E no capítulo 6, versículo 12, ele revela algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o reino das trevas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 categorias, cada uma com uma palavra grega específica que revela sua função. Vamos começar pela primeira, principados. A palavra grega é arché. Você reconhece essa raiz em palavras como arcanjo, arcebispo, arquitetura. Significa primeiro chefe, governante supremo. No grego antigo, achai eram os magistrados que governavam cidades e estados. Paulo está usando uma metáfora política que os efésios entendiam perfeitamente. Principados são demônios de alta patente que governam territórios extensos, e a Bíblia fornece evidência direta disso. Daniel capítulo 10, o profeta Daniel estava no 3º ano do rei Ciro da Pérsia. Isso situa o evento historicamente em 536 a.C. Daniel tinha recebido uma visão sobre uma grande guerra e estava jejuando há 3 semanas completas buscando entender o significado. Versículo 4. No dia 24 do 1º mês, ele estava às margens do rio Tigre, um dos 4 rios mencionados em Gênesis como saindo do Éden. E então, algo extraordinário acontece. Versículos 5 a 6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. A descrição é tão gloriosa que os homens que estavam com Daniel fugiram aterrorizados, mesmo sem ver a visão. Daniel caiu sem forças, e o anjo toca nele e começa a falar. E o que ele diz revela uma realidade sobre guerra espiritual que a maioria dos cristãos desconhece. Versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Primeiro dia, Deus ouviu a oração de Daniel imediatamente e enviou um anjo no mesmo instante com a resposta. Mas então vem o versículo 13 e aqui a coisa fica séria. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos analisar isso com cuidado. Primeira observação. Um anjo enviado diretamente por Deus foi impedido de chegar ao seu destino por 21 dias. Segunda observação.
Quem o impediu foi chamado de príncipe do reino da Pérsia. Terceira observação. O bloqueio só foi quebrado quando Miguel, identificado como um dos primeiros príncipes, veio ajudar. Quarta observação. O plural reis da Pérsia sugere que havia múltiplos poderes espirituais operando ali. Agora, quem era esse príncipe da Pérsia? Não era o rei humano Ciro. Ciro estava permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém. Não fazia sentido ele resistir a um anjo vindo ajudar Daniel. A única interpretação coerente é que príncipe da Pérsia era um principado demoníaco, designado para manter o Império Persa sob cegueira espiritual. Historiadores estimam que o Império Persa naquela época tinha aproximadamente 40 milhões de habitantes, espalhados por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior que toda a União Europeia hoje. E a Bíblia está dizendo que havia um demônio de altíssima hierarquia responsável por aquele território inteiro. Sua função era manter aquela região longe da influência de Deus, promovendo adoração a deuses falsos, opressão política, injustiça social. E tem mais, versículo 20. O anjo diz a Daniel: agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Grécia, outro principado territorial. E a história confirma. Poucos anos depois dessa visão, o Império Persa caiu. Alexandre o Grande conquistou tudo. A Grécia assumiu o domínio mundial. Do ponto de vista humano, foi guerra, estratégia militar, conquista. Mas a Bíblia está revelando: por trás dos eventos políticos havia uma mudança de principados espirituais. Então a primeira categoria, principados, governa nações, territórios grandes. Eles não se envolvem com indivíduos, trabalham em macro escala, influenciando cultura, religião nacional, sistemas políticos, direção de impérios. Segunda categoria, potestades. A palavra grega é exousia, significa autoridade delegada, poder executivo. No Império Romano, exousia era a autoridade dada por César aos governadores provinciais. Eles não eram o imperador, mas agiam com a autoridade do imperador em regiões específicas. Potestades são demônios que recebem autoridade de principados e executam ordens em territórios menores. Se um principado comanda um país, potestades comandam estados, províncias, cidades. Se o principado traça a estratégia macro, as potestades implementam táticas locais. Evidência disso está em Atos 16. Paulo e Silas chegam em Filipos, uma cidade da Macedônia. Versículo 12 identifica Filipos como a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Era uma cidade estratégica, sede de governo regional, e assim que eles chegam, enfrentam resistência espiritual específica daquela cidade. Uma jovem escrava possuída por espírito de adivinhação segue Paulo durante dias gritando. Versículo 18. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quando o demônio é expulso, a cidade inteira se volta contra Paulo. Por quê? Porque aquele espírito mantinha influência econômica e social. Ele gerava lucro através de adivinhação. E quando foi removido, a estrutura de poder espiritual daquela região foi abalada. Isso é uma potestade, autoridade demoníaca sobre uma cidade específica, mantendo fortalezas locais. Terceira categoria, dominadores deste mundo tenebroso. Em grego, cosmokrator. Cosmos significa mundo, sistema. Krator significa dominador, governante forte. No grego clássico, cosmokrator era usado para descrever imperadores que dominavam sistemas políticos inteiros. Mas Paulo não está falando de territórios aqui, está falando de sistemas, estruturas de pecado que atravessam culturas e gerações. Dominadores não comandam lugares, comandam redes. Pense em sistemas como o tráfico humano. É uma rede global com trilhões de dólares, milhões de vítimas, operando em quase todos os países. Por trás disso não estão apenas criminosos humanos. A Bíblia revela que há demônios especializados em manter essa estrutura funcionando, recrutando, enganando, prendendo pessoas. Ou pornografia, uma indústria que movimenta bilhões, com milhões de pessoas viciadas, começou em revistas, passou para vídeos, agora está na internet acessível instantaneamente. Os dominadores são especialistas em adaptar o sistema de pecado para cada geração.
Eles entendem tecnologia, psicologia, fraquezas humanas e usam tudo isso para construir teias onde pessoas ficam presas. Apocalipse 18 descreve a queda da Babilônia simbólica e lista sistemas que serão destruídos. Versículo 11 a 13. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e corpos e almas de homens. 10. Corpos e almas, tráfico humano, prostituição, escravidão. A Bíblia está revelando que há uma Babilônia espiritual, um sistema mundial de pecado, mantido por dominadores e um dia será destruído completamente. Quarta categoria, hostes espirituais da maldade. Em grego, pneumaticos, poneria. Pneuma significa espírito, poneria significa maldade, perversidade, mas também astúcia maligna. São os espíritos malignos que trabalham no nível individual. Essas são as tropas de infantaria. Os soldados rasos, eles não comandam nações, não governam cidades, não controlam sistemas, eles atacam pessoas, um por um. Marcos capítulo 5 registra o caso de um homem possuído por uma legião de demônios. Uma legião romana tinha entre 4.000 e 6.000 soldados. Jesus perguntou o nome do demônio e a resposta foi legião, porque somos muitos. Quando Jesus os expulsou, eles pediram permissão para entrar numa manada de porcos. Marcos diz que eram cerca de 2.000 porcos, e todos se jogaram do penhasco no mar, 2.000 demônios em um único homem. Isso mostra, hostes espirituais são numerosas, trabalham em grupo e causam destruição massiva quando tem permissão. Agora vamos ver como essa hierarquia funciona na prática. Imagina um país. Há um principado sobre aquele país. Ele estabelece a estratégia macro, manter aquela nação longe de Deus através de religião falsa, cultura idólatra, leis anticristãs. O principado delega autoridade para potestades em cada estado ou província. As potestades implementam a estratégia localmente, criando atmosferas espirituais pesadas, influenciando líderes locais, mantendo fortalezas específicas. As potestades delegam para dominadores que controlam sistemas, vícios, prostituição, corrupção, ocultismo. Cada sistema tem demônios especializados, mantendo aquela rede funcionando. E os dominadores delegam para hostes espirituais que atacam indivíduos. Tentações personalizadas, opressões específicas, pensamentos malignos direcionados às fraquezas de cada pessoa. É uma cadeia de comando perfeita. Satanás no topo. Ele não é onipresente. Ele é uma criatura limitada. Não pode estar em todo lugar. Então ele comanda através de estrutura hierárquica. Ordens fluem de cima para baixo. Relatórios sobem de baixo para cima, exatamente como o exército humano. E aqui está algo que a maioria dos cristãos não entende. Demônios têm diferentes níveis de poder. Não são todos iguais. Jesus menciona isso em Mateus 12, versículo 45, falando sobre um demônio que foi expulso e voltou com outros 7 espíritos piores do que ele. Piores. Isso indica a hierarquia de poder. E tem evidência disso em Atos 19, versículo 13 a 16. Havia 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva. Eles viam Paulo expulsando demônios em nome de Jesus e pensaram que podiam fazer o mesmo. Encontraram um homem possesso e disseram: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E o demônio respondeu: "Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E então o homem possesso saltou sobre eles, dominou todos os 7, e eles fugiram nus e feridos. Por quê? Porque eles não tinham autoridade real. Estavam tentando usar o nome de Jesus como fórmula mágica, e o demônio sabia. Demônios reconhecem quem tem autoridade verdadeira baseada em relacionamento com Deus, e quem está apenas fingindo. Isso nos leva a outra revelação importante. Demônios têm inteligência. Não são forças cegas. São seres com personalidade, memória, estratégia. Tiago 2, versículo 19 diz: "Os demônios creem e tremem. Eles têm crença, conhecimento teológico e reagem com medo apropriado." Marcos 1, versículo 24. Um demônio grita para Jesus: "Sei quem és, o Santo de Deus." Ele tinha conhecimento correto da identidade de Cristo.
e eles se comunicam entre si. Marcos 5. Quando Jesus expulsou a legião de demônios, eles pediram para não serem enviados para fora da região. Eles tinham conhecimento de territorialidade. Sabiam que aquela área era seu território designado e não queriam ser removidos. Agora vamos falar sobre onde esses demônios operam. A Bíblia menciona 3 realidades: terra, regiões celestiais e lugares de confinamento. Terra é óbvio, eles andam aqui. Mateus 12, versículo 43 fala de demônio que anda por lugares áridos buscando repouso. 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eles têm mobilidade na terra, regiões celestiais. Efésios 2, versículo 2 chama Satanás de príncipe da potestade do ar. Ar aqui não é atmosfera física, é dimensão espiritual. Paulo fala em Efésios 6 que lutamos contra hostes espirituais nos lugares celestiais. Existe uma dimensão invisível ao redor da terra, onde batalhas espirituais acontecem. 2 Coríntios 12, versículo 2, Paulo menciona ser arrebatado ao terceiro céu. Isso implica 3 dimensões celestiais. Primeiro céu, atmosfera terrestre. Segundo céu, regiões espirituais. Terceiro céu, presença direta de Deus. Demônios foram expulsos do terceiro céu. Não têm mais acesso à presença de Deus, mas operam no segundo céu, nas regiões espirituais intermediárias e lugares de confinamento. Aqui fica interessante. Nem todos os demônios estão livres, alguns já estão presos. 2 Pedro 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. A palavra inferno aí é tártaro no grego, não é Geina, inferno final. Tártaro é uma prisão temporária onde alguns anjos caídos estão confinados aguardando o julgamento. Porque alguns foram presos, a Bíblia não explica completamente, mas Judas, versículo 6, dá uma pista. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles abandonaram sua função designada, cometeram um pecado tão grave que Deus os removeu de circulação imediatamente, e há outro lugar de prisão, o abismo. Apocalipse 9 descreve demônios extremamente poderosos presos no abismo que serão liberados durante a grande tribulação. Versículo 2 a 3. Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, mas não são gafanhotos literais. A descrição nos versículos seguintes é clara. Tem coroas como ouro, rostos como homens, cabelos como mulheres, dentes como leões, couraças como ferro, caudas como escorpiões. E versículo 11, tinham sobre si rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, destruidor. Esses são demônios de poder massivo, confinados agora, mas serão soltos para atormentar a humanidade. Versículo 5, foi-lhes dado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Versículo 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, resumindo os locais. Demônios livres operam na terra e no segundo céu. Demônios presos estão no Tártaro permanentemente. Demônios presos no abismo serão liberados temporariamente na tribulação. E no final, todos serão lançados no lago de fogo eternamente. Apocalipse 20, versículo 10. Agora, por que Deus permite que demônios operem na terra atualmente? 3 razões teológicas. Primeira, livre-arbítrio. Se Deus removesse toda oposição, toda tentação, não haveria escolha genuína. Você seguiria Deus porque não tem alternativa. Mas Deus quer corações que escolhem amar-lo livremente apesar da oposição. Segunda, teste e refinamento. Tiago 1, versículo 2 a 4. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A batalha espiritual fortalece. Se não houvesse resistência, não haveria crescimento. Deus está formando vencedores, não crentes mimados. Terceira, tempo de graça. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento.
Se Deus executasse julgamento final agora, bilhões ainda morreriam perdidos. Ele está esperando, dando mais tempo para a salvação. Mas aqui vem a parte gloriosa. Apesar de toda essa hierarquia, apesar desse exército organizado, eles já foram derrotados. Colossenses 2, versículo 15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele quebrou a autoridade legal do reino das trevas. Eles ainda operam porque Deus permite temporariamente, mas são inimigos já derrotados. Sabem que o fim está decretado. E aqui está a aplicação prática para a sua vida. 1 João 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é infinitamente mais poderoso que qualquer demônio. Lucas 10, versículo 19. Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem autoridade, mas essa autoridade vem de relacionamento com Cristo, não de fórmulas. Precisa ser exercida em santidade. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeição, obediência, santidade. Depois, resistência. E quando você resiste com autoridade legítima, o inimigo não tem escolha. Ele foge. E agora, conectando com a oração, quando você ora, coisas acontecem no mundo espiritual que você não vê. Daniel orou 21 dias de batalha nos lugares celestiais. A resposta estava vindo, mas havia resistência. Isso significa: primeira, persista em oração. Não desista depois de 2 dias. Daniel esperou 3 semanas. Segunda, ore com autoridade. Use o nome de Jesus. Declare as Escrituras. Quebre fortalezas espirituais. Terceira, jejue quando necessário. Algumas batalhas exigem jejum. Mateus 17, versículo 21. E Paulo termina Efésios 6, dando a solução prática, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Cinto da verdade protege contra mentiras, couraça da justiça protege contra acusações. Calçado do evangelho te mantém firme, escudo da fé bloqueia ataques. Capacete da salvação protege sua mente, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, te dá poder ofensivo. E tudo isso funciona através de oração constante. A evidência histórica e arqueológica confirma. Éfeso era centro de ocultismo. Paulo enfrentou oposição massiva, mas a igreja foi estabelecida. O templo de Ártemis foi eventualmente abandonado. O cristianismo prevaleceu. Porque apesar da hierarquia demoníaca, apesar do poder do inimigo, o evangelho de Cristo é mais poderoso. No próximo episódio, vamos investigar as estratégias específicas que esses demônios usam, as setas inflamadas que Paulo menciona, as fortalezas mentais de 2 Coríntios 10, as ciladas descritas em Efésios 6. Você vai aprender a identificar ataques espirituais e como defender-se efetivamente. Se você está aprendendo sobre o mundo espiritual de uma forma que nunca tinha visto antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo episódio e me conta nos comentários. Você já percebeu batalhas espirituais quando orava? Já sentiu atmosferas pesadas em certos lugares? Compartilhe a sua experiência. Até o próximo vídeo.